há sim possibilidade dos que eram corruptos, com esta onda de ameaça, com esta onda de conselhos, com esta onda de tentar puxar o rédea para não aceitar mais dinheiro nessa perspectiva, ao invés de abandonar essas práticas, aumentarem o preço. Irmãos, estou a arriscar. Não percebi, produção? Não ouvi? Ok. Sim. Ok, percebi. Ai. Minhas senhoras, meus senhores. Agora, se é que temos alguns agentes sensatos, depois desse conselho, ou depois desta parrada, depois dessa prosa com o ministro do interior, por favor, mudem de comportamento. Mudem, por favor. Pensem, quando você estiver lá no stick, estiver lá na sua casa a comer, saiba que é sangue de alguém que morreu. Você é um assassino. Bem-aja o ministro por essas palavras, bem-aja esse pai dos polícias. Deu um conselho. Eu não sei se os filhos ouvem o pai. Eu não sei se estão sensíveis a ouvir um conselho do pai ali. Carrega aí o pai dos polícias. Carrega aí. E a razão da nossa pergunta é porque nós estamos muito bem e queremos estar bem. Quando alguém não está bem, o que é que faz? Se está doente, vai ao médico, não é? E se não vai ao médico, procura outras formas para estar bem. Então, como nós estamos muito bem, precisamos de conversar, precisamos de falar e precisamos de encontrar caminhos para estarmos bem. Para nós estarmos bem, para a nossa sociedade estar bem, para os estarem bem e termos paz, termos tranquilidade, termos uma circulação segura. Este é o nosso objetivo e esta é a nossa preocupação. O nosso foco hoje é para conversar com a Polícia de Trânsito. É para conversar com a Polícia de Trânsito e para tentarmos apelar à consciência da Polícia de Trânsito e à nossa própria consciência, para tentarmos apelar a uma reflexão profunda sobre aquilo que está errado no nosso seio, aquilo que podemos corrigir para melhorarmos a nossa atuação. Eu disse, o nosso foco é Polícia de Trânsito, não é porque e nos perguntarmos o que é que está errado e nos perguntarmos o que é que temos que fazer para virar a página, para as coisas estarem bem. Esta é uma pergunta que cada um tem que fazer. O que é que eu devo fazer como Polícia de Trânsito? O que é que eu devo fazer em linha com o juramento que eu fiz para que a coisa ande muito bem? Nós todos aqui temos um juramento. E no fundo do nosso juramento está cumprir e fazer cumprir a lei. Cumprir e fazer cumprir a lei. Garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. E a livre circulação de pessoas e bens. Estas palavras estão no centro da nossa atividade. Cumprir e fazer cumprir a lei. E cada um de nós deve se perguntar constantemente, quando está em atividade ou quando realiza uma atividade, eu estou a cumprir a lei. Estou a fazer cumprir a lei. O meu colega está a cumprir a lei.
o meu colega está a fazer cumprir a lei? Estas são questões que devemos levantar sempre. E procurarmos resposta para estas questões. E se encontrarmos resposta para elas, então vamos corrigir aquilo que está errado. Há preocupação grande relativamente aos acidentes de viação. É grande a preocupação relativamente aos acidentes de viação. Em muito pouco tempo e em poucos dias, há muita gente que morreu. Só no mês de agosto, houve 48 acidentes de viação e destes resultaram em 87 óbitos. 87. O que significa morte de 87 pessoas em acidente de viação? É uma questão que devemos colocar a nós próprios. Quantas esposas ficaram viúvas? Quantos maridos ficaram viúvos? Quantos filhos, quantas crianças ficaram órfãos? Quantas crianças, quantos filhos ficaram sem a possibilidade de ir para a escola porque aqueles que cuidavam deles deixaram de existir num acidente de viação? Quantas crianças ficaram sem pão no dia seguinte e ficam sem perspectiva de ter esse pão? Por causa dos acidentes de viação. Há vários fatores para acidentes de viação, mas o grande fator desses acidentes de viação todos é o humano. É o humano. Tem outros. Condições da via, todas essas outras coisas são importantes. Mas há um aspecto muito importante que é o comportamento humano. Condução irresponsável dos outros e a nossa apatia no cumprimento daquilo que devemos cumprir. A nossa indiferença em fazer cumprirmos as normas. E muitas vezes ficamos a dizer que não, é porque estava em velocidade, estava assim em velocidade, mas nós estávamos lá. Em muitas ocasiões. Se olharmos para os recentes acidentes ocorridos, há sempre um aspecto que nos toca. E nós temos que corrigir. Os acidentes do Distrito da Manhissa ocorreu antes das 5 horas. Era 4h45. 4h45. Morreu muita gente. Morreu muita gente. 23 pessoas. Se não estiver errado. Se não for o número certo, o número anda por aí. Passaram, o carro passou de um posto de controle onde nós estávamos. Passou de um posto de controle onde nós estávamos. Onde nós temos responsabilidades de impedir a circulação fora da hora. É nossa responsabilidade. É ou não é nossa responsabilidade essa? É ou não é nossa responsabilidade? É ou não é nossa responsabilidade? É ou não é nossa obrigação impedir que os veículos circulem fora do tempo? É nossa obrigação e é nossa responsabilidade. O acidente de Moamba ocorreu 4h05 da manhã. É a mesma linha. 4h05. A circulação está interdita entre 21 e 5 horas. O acidente ocorre 4h05. 9 óbitos. O recente acidente do dia 13 em Niquadala, mesma coisa.
havia situações de nevoeiro. E quando há situações de nevoeiro, o que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel quando há nevoeiro? Qual é, chefe? Qual é? Interditar a circulação até as condições atmosféricas estarem claras. Essa é a nossa tarefa. Mas deixamos seguir. Deixamos seguir. Então, temos ou não temos responsabilidade? Temos ou não temos? Temos responsabilidade. O acidente de Chongwen, lotação não sei quantas, 20 e tal, quando a lotação permitida para o carro eram 15. Mas deixamos passar, deixamos circular, deixamos seguir. Temos ou não temos responsabilidade? Porque a nossa responsabilidade, o nosso papel é fazer cumprir a norma. Há situações de cartas de condução. Cartas de condução que são alugadas. Cartas de condução que são emprestadas. Fiquei a saber que até ajudantes de chapa, às vezes, conduzem sem carta de condução. Mas tem uma carta emprestada, alugada. E nós fiscalizamos. Passa o indivíduo, a carta tem uma foto. Não tem foto. E olhamos para a carta, e olhamos para a cara, e vemos que não é aquela pessoa, mas por outros motivos e por outros interesses, deixamos seguir. E aquele indivíduo que não tem carta de condução, não está habilitado a conduzir aquele veículo, vai ter um acidente de viação lá à frente, morre gente, tem um acidente, morre ele próprio. Somos ou não parte desse acidente de viação? Somos ou não somos? Somos porque omitimos o nosso dever. Omitimos o nosso dever de cuidado. Omitimos o nosso dever de fazer cumprir a lei. Omitimos o dever. E a omissão é uma das formas de cometer crimes. Os nossos comportamentos negligentes levam a esse tipo de situações. Eu gostaria de vir para aqui um dia falar com a Polícia de Trânsito, falar de coisas boas e dizer assim, eu vim aqui para dizer que a população está satisfeita com o nosso trabalho. Estamos a conseguir controlar a situação dos acidentes de viação. Estamos a conseguir evitar que haja mortes na estrada. Então estamos de parabéns, vamos continuar a trabalhar assim. Estamos em condições de dizer isso hoje? Estamos. Estamos em condições de dizer isso hoje? Não estamos em condições de dizer isso hoje. Não estamos em condições de dizer isso. É preocupante, irmãos. Muito preocupante. Muito preocupante. E cada um de nós deve falar com o seu próprio coração. Cada um de nós aqui deve falar com o seu próprio coração e com a sua própria cabeça. E dizer que eu podia ter evitado aquele acidente de viação, se for o caso disso. Ou o meu colega podia ter evitado aquele acidente de viação. O meu colega não devia ter permitido que aquele veículo seguisse. Porque ao permitir isto, veio o resultado, acidente de viação, ligado com o resultado morte de pessoas, morte de muita gente. Não podemos ser um país de luto, país de mortes constantes por causa de acidentes de viação. Porque a nossa tarefa é prevenir acidentes de viação. Uma delas, quando estamos na rua. Não é essa. E não é contribuir para o aumento de números de acidentes de viação. Mas algumas condutas de alguns nossos colegas fazem com que concorramos
para o aumento, concorramos para a subida de acidentes de viação, concorramos para o elevado número de mortes como consequência de acidentes de viação. Estamos a cumprir com a nossa tarefa? Estamos. Infelizmente, ou felizmente, não somos todos. Então, nós que ainda temos um pouco de consciência do erro, é preciso apelarmos à consciência dos outros. Porque quando a coisa anda mal, não se diz que é Aurora, não se diz que é Bule, não se diz que é Cássimo, diz-se o quê? É polícia de trânsito. É o que se diz, ou não é? É polícia de trânsito. E nesse momento esse polícia de trânsito não tem nome. Tem farda branca e toda ela se identifica com o mal. Mas no meio desses, há outros que não se identificam com aquele mal. Então, cada um de nós tem de ser polícia de trânsito do outro polícia de trânsito. Cada um de nós tem de ser polícia do outro polícia. Cada um de nós tem de apelar, tem de educar a consciência do outro polícia. Porque num posto não está um único indivíduo de trânsito. Não há. São 2, são 3. Será que todos eles pensam da mesma forma? Será que todos pensam da mesma forma? Então, você que não pensa como o outro, chama a atenção ao outro. Eduque o outro a ter uma conduta positiva. Eduque o outro a libertar-se do mal. Há fotos que circularam aí esta semana, são antigas. O chefe de trânsito disse que não, isto é 2023. Uma colega nossa que passa o carro, atira uma nota e ela vai devagarinho a apanhar, passa outro, vai devagarinho a apanhar. Quando olhamos para aquelas imagens, mesmo que sejam imagens do passado, o que é que nos educam? Dizem-nos que isto está bom. É o que nos dizem. E não pode ser justificação de que aquelas imagens são de 2023 ou são de 2000 e não sei o que mais. Porque nessa altura nós fizemos. E algumas daquelas condutas continuamos a compactuar com elas. Porque não é por favor, nem é por amizade que nós deixamos circular carros fora do horário normal. Não é por favor, nem é apenas por amizade que nós olhamos para a carta de condução e vemos que, bom, este só tem ligeiros. Amador, não sei se existe isso, só tem ligeiro, mas está a guiar um semicoletivo de passageiros e deixamos andar. Será por favor? Será por amizade? Será? Há alguma coisa por detrás disso. Mas quando o barulho vem, quando a trovoada vem, atinge a todos os policiais de trânsito. Atinge a todos. Mas não nos agrada que ficamos todos nós atingidos com isso. E não nos pode agradar. Então, colegas, vamos mudar. Vamos chamar a nossa consciência. Olharmos para o nosso juramento. Olharmos para aquilo que é o cerne das nossas atividades. E dizer o seguinte: eu estou na rua para garantir a ordem, para garantir a livre circulação de pessoas, para fiscalizar, para observar, para controlar. E é isto que eu vou fazer. E é isto que eu devo fazer. E antes de sair de casa, quando está incumbido do posto de Nhongolhane, Wamba, em qualquer outro posto, faça a si próprio um exame, que eu vou para o posto de controle. O que é que eu vou fazer lá? Estar claro daquilo que vai fazer. E dizer, eu vou fazer isto, não vou fazer isto.
Eu quero honrar a farda que eu usei. Quero honrar o nome da instituição polícia, o nome da instituição Polícia Trânsito, o nome da instituição Ministério do Interior, o nome do governo de Moçambique. É muito profundo. Ainda tem mais 20 minutos esse discurso. Mais 20 minutos. O ministro ali não estava a ler. Estava a dizer o que lhe vem à alma. Estava a tentar educar os seus filhos. Estava a tentar educar os seus colegas. É ou não é? Silêncio. É ou não é? Silêncio. É ou não é? Respondeu-se. Fiscalizar o outro colega. Ainda mais 20 minutos ali. Continuamos ou paramos? Respondo aí, internautas. Continuamos ou paramos? Abrimos as linhas? Porque eu sei que vocês querem comentar sobre este assunto. Ouviram o que disse o ministro aqui? Foi profundo. Respondam-me, continuamos ou paramos? Na mesma cena, abre as linhas, ou produção. Enquanto no Facebook respondem, abre as linhas.